E nesse trimestre a gente está aprendendo a respeito da defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Amém? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3. Quero pedir aos irmãos que abram a lição de número 3. Que tem por tema a encarnação do Verbo. Eu estarei fazendo a leitura do texto áureo e a igreja toda junto da verdade prática. Amém? Diz assim o texto áureo: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Toda a igreja com a verdade prática. Verdade prática. A vida do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se assistiu. Ok, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Eu vou estar lendo a igreja vai estar fazendo a leitura congregacional do seguinte versículo, todos juntos, e assim vamos até o final da leitura, amém? E faça bem forte, bem compassivo, com todas as pontuações certinho para a gente fazer o melhor para o Senhor, amém? Diz assim, a leitura bíblica em classe, ela está em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, e 2 João, capítulo 7. João 1 diz assim: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. A igreja com o versículo 2. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João, o versículo 7, diz assim: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Antes que eu apresente para a igreja o tema e a que a gente comece a abordar tudo aquilo que vamos tratar nessa escola bíblica de hoje, deixa eu fazer a leitura breve da introdução e assim a gente já ganha tempo, porque já se passou quase meia hora. Então eu vou fazer a leitura da introdução e assim já começo a abordar o tema desta lição. Que diz assim a introdução: Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema a encarnação de Jesus, a doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana, teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Ok, eu não sei se os irmãos puderam, durante essa semana ou o dia de hoje, fazer a leitura da lição de hoje, mas o tema que nós abordaremos, ele é uma linha que estamos seguindo a respeito de heresias que se levantam no meio da igreja, heresias que começaram no século XIX, século XX, no tempo da igreja primitiva. Essas heresias, elas não terminaram, senão que hoje o inimigo ele usa essas heresias de modo muito
sutil, camuflada, para continuar enganando tanto a igreja, porque a gente vai ver que as heresias elas surgem de fora e surgem de dentro. Então, o livro base é o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, que foram os escritos pelo apóstolo João. Então, a gente vai ver que João, ele vai abordar, principalmente no seu Evangelho, como que ele mostra que Cristo ele é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, na sua deidade como Deus, mas ele também vai mostrar como Cristo também veio em carne. É interessante que todos nós, e eu gostaria que os irmãos não estivessem lendo a lição, não agora. Quando a gente for ler, a gente lê todos junto. E eu gostaria que os irmãos estivessem atentos a que eu estou falando. Amém? Quando João, ele escreve tanto da deidade de Cristo, mostrando que ele é o Messias, ele também mostra que ele veio 100% homem, porque a gente entende, a gente aprendeu que Deus ele é 100% homem e que mais? Então, tanto peca aquele que não acredita que Jesus é 100% Deus, também aquele que peca, aquele que não acredita que ele veio em sua plenitude humana. Tanto é que o comentarista ele foi muito feliz, que ele vai dizer assim, ó, a apresentação de uma apologia à sua humanidade plena. A gente vai ver que Jesus Cristo, ele sentiu dor de barriga, ele sentiu dor de cabeça, ele sentiu fome, ele sentiu tristeza, ele sentiu alegria, ele teve amigo, ele teve família, viveu em sociedade. Então ele teve uma humanidade plena, como todos nós temos. Então é interessante e é necessário que a igreja e todas as pessoas que ainda não estão inseridas no Evangelho, que elas acreditem que Cristo, ele é Deus, mas que ele veio também em forma humana. Então a gente vai ver as religiões, as heresias que ao longo do tempo se levantaram e pessoas que se destacaram dentro de alguns movimentos querendo provar que Jesus Cristo não veio como homem. E qual que é o problema dele não ter vindo como homem? Se ele não veio como homem, quem que morreu lá na cruz? Se ele não existiu como homem, ele não morreu na cruz. Se ele não morreu na cruz, quem nos salva? Vê como a heresia ela é sutil e como que ela acaba com todo o Evangelho, porque realmente o propósito é esse, é deturpar o Evangelho e mostrar como o nosso Evangelho como mentiroso, e a heresia ela quer levantar uma verdade que não existe. Então a gente vai aprender aqui dentro dessa lição como que é verdadeiro e real a historicidade de Cristo como pessoa, como humano. Eu quero que, antes de eu começar, gostaria que todos os irmãos falassem uma religião que não acredita, alguma religião que vocês conhecem, que não acredita e que não prega Cristo como homem. Testemunho de Jeová. Quem mais? É com gás essa água? É. Quem mais? Além do Testemunho de Jeová? Não, como é que foi a pergunta? Quais religiões pregam que Jesus Cristo não veio em carne? Não veio em carne Como homem. como homem? Uhum. O Testemunho de Jeová fala ao contrário disso? Eu achava que o Testemunho de Jeová falava que ele era só homem. Eles falam sobre a ressurreição. Eles acreditam que a ressurreição de Cristo ela não foi real, senão que simbólica. O Testemunho de Jeová. Eles até pregam a respeito de Jesus, mas se eu não me engano, eles também... É o adventista que eu estou falando. Que tem um aí que fala que Deus é só que Jesus era só um homem. Não era Deus em essência nem espírito. Os muçulmanos. Muçulmanos também. Então a gente vai, ao longo da revista, ver muitas religiões que não estão longe da gente. E eu vou estar abordando alguns temas que ela é um caminho, são temas que o governo, que as novas leis, que o novo sistema vai implantando na humanidade, porque o próximo passo é pregar que Jesus não existe. Então vamos lá. Vamos para o ponto 1, que diz heresias que negam a corporeidade de Cristo. Pastor Herade, pode ler para a gente o ponto 1 da primeira divisão, com o tema o que é docetismo?
Irmãos, todos os temas dessa lição, eles são temas muito teológicos. Então, por isso eu pedi que os irmãos estivessem atentos ao que eu estou falando, porque não são temas fáceis de abordar. Os próprios professores que dão a lição já se deram conta que não são temas fáceis de abordar. Então, é interessante que você esteja escutando para que a gente possa... Durante toda a revista, eu gosto que os irmãos participem. Eu sou muito didática, eu gosto de ouvir a opinião dos irmãos, porque eu entendo que essa didática faz com que a gente grave na nossa mente e a gente aprenda de uma maneira mais eficiente. Então, vamos lá. O que é docetismo? Durante todo o período, vamos dizer, desde que a igreja nasceu, o inimigo ele levantou heresias. Não é de agora as heresias. Tanto é que a nossa lição ela tem bem aqui, ó. Combatendo as antigas heresias. Desde que igreja é igreja, Satanás tem tentado colocar heresias. Tanto é que a gente vai ver no decorrer da lição que João, quando ele está escrevendo a sua epístola, ele está lutando contra uma heresia que estava sendo pregada na época dele. Tanto é que o versículo que a gente leu, ele diz assim, ó, aquele que fala que Jesus veio em carne, corpo, ele está falando isso aqui, ó, matéria, é de Deus. Ele falou, mas aquele que fala que ele não veio nisso aqui, não é de Deus. A gente acabou de ler aqui no nosso texto bíblico, ele diz aqui, e todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, ele diz. Aquele que confessa que não veio, ele diz, não é de Deus. Então, ele está combatendo heresia desde aquela época. As heresias de que Jesus, ele não veio em carne. Quando você olha para os evangelhos, a gente separa os 3 primeiros evangelhos, a gente vai ver também, mas deixa eu dar uma rápida pincelada para que os irmãos entendam. A gente vai observar os evangelhos e a gente vê que os evangelhos, eles têm uma só função. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Esses evangelhos, ao serem escritos, a gente vai notar que todos os escritores, na sua época, eles queriam provar que Jesus Cristo era o Messias. A intenção era essa. Por quê? Porque imagina você, vamos colocar para os nossos dias, o irmão Tiago. Vamos imaginar que a gente está naquela época. O irmão Tiago, ele faz um monte de maravilhas, ele prega e tudo mais, mas a gente conhece ele aqui. Então, assim, ó, é muito difícil para nós crer que ele é o Filho de Deus, porque ele habitou entre nós, ele é um homem, então para a gente é muito difícil acreditar que ele é o Filho de Deus. Então, quando todos os escritores escreviam, eram para provar para aquela época que Jesus Cristo era o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias. Tanto é que Lucas, quando ele vai escrever Atos dos Apóstolos, os irmãos têm muita dificuldade nisso, porque acham que Atos dos Apóstolos é uma pessoa, mas não, era o que os apóstolos fizeram. Eu até tenho um primo que chama Atos, né? As pessoas acham que por ser o nome de um livro é uma pessoa, mas não é aquilo que os apóstolos fizeram, atos, atitudes que eles tiveram durante o seu ministério. Quando Lucas vai escrever, ele começa assim, ó, deixa eu ler bem rapidinho Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, ele diz assim, ó, no primeiro tratado, ó Teófilo, ele está falando de qual tratado? Do primeiro livro dele, do Evangelho de Lucas. Ele vai dizer assim, ó, eu falei acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que ele foi recebido no céu, depois de haver dado mandamentos pelo Espírito e aos apóstolos que havia escolhido. Olha o versículo 3, a quem também, depois de haver padecido, quem padeceu? Depois que Jesus padeceu, ele falou assim, ó, se apresentou vivo com muitas provas. Na minha Bíblia, ele diz assim, ó, eu quero ver qual que está a versão dos irmãos. Indubitáveis. Essa palavra traduzida é indudáveis. Ele está dizendo assim, ó Teófilo, quando eu te escrevi o Evangelho, eu te apresentei os milagres e as coisas que Jesus fez. Essas coisas são difíceis de duvidar. Isso que ele está falando. São induvidáveis, por dizer assim. Qual que é a palavra que é usada na versão de vocês? Qual o versículo aí? 1:3 de Atos dos Apóstolos. Infalíveis provas, ou seja, então o que Lucas está dizendo é assim, ó, é muito difícil vocês provarem que Jesus não é o Filho de Deus. Ele está falando isso. Não existe dúvidas, ele está falando exatamente essa palavra. Então, os evangelhos é para provar que Jesus Cristo ele é tanto 100% Deus como 100% homem. Então, todos os evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão tratar principalmente de Jesus homem, como homem.
Por quê? Olha só para você ver. Vocês já repararam que João, por mais que ele seja um evangelho, ele não é diferente às escrituras? Por que ele é diferente? Primeiro, a gente sabe, e João mesmo declara no seu evangelho, que ele era o discípulo amado de Jesus. Sim ou não? A gente nota que João, ele tinha uma proximidade maior com Jesus Cristo. Se a gente fosse dizer nos nossos dias, a gente vai dizer que ele é o best west de Jesus. Tanto é, ele mesmo disse que ele deitava, recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Então a gente vai entender que aquele que tem maior proximidade, ele recebeu revelação que os outros não receberam. E isso é tão real, não estou, como diz, sendo herege no que eu estou falando, que quando Maria e Arão, eles se levantam contra Moisés, eles reclamam para Deus, não para Deus, mas sobre Moisés, eles disseram assim, ora, Deus não fala por meio de Moisés, mas também não fala por meio de mim, de Filipe, da Manclésina? Por que a gente só acha que ele fala por meio de Moisés? Aí Deus fala assim, Moisés, chama lá, Arão e Miriam, que eu quero conversar com eles. Olha o que Deus fala para eles, fala assim, Miriam, quando eu quero falar com vocês por meio de um profeta, eu não falo por sonho ou por profecia? Ele falou assim, mas ao meu servo Moisés, esse eu falo cara a cara como um amigo. Então, as pessoas que têm intimidade com Deus, irmãos, recebem revelação que outros não recebem. Então, a intimidade, o relacionamento, a amizade que João tinha com Jesus, eu vejo muito mais profundidade naquilo que foi revelado para ele. Então, por isso as escrituras de João, elas são tão especiais. Então, João, ele tem o cuidado de mostrar a natureza de Cristo como Deus, mas também como homem. Então, vamos lá, para o que é o docetismo. Então, na época, o que eu estava dizendo, porque eu vou falando, e aí acaba que eu vou agregando um monte de coisa. Sobre o que a pastora Ariadne leu, sobre docetismo. Então, desde aquela época, eu estava dizendo que eles estavam combatendo heresias que já existiam. Então, naqueles dias, e também um pouco mais para frente, eu creio que já foi nomeado esse nome, o gnosticismo. Foi um movimento de heresias que se levantaram contra a pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai aprender, principalmente no ponto 3, alguns líderes desses movimentos herege que pregavam a respeito que Jesus ele não havia vindo em carne. Tanto é que o docetismo que foi lido aqui, o que eles pregavam? Que Jesus ele veio só em forma espiritual, só como um fantasma, como um anjo, que ele não tinha forma física. Isso que eles pregavam, o docetismo. Não creiam e não acreditavam e não pregavam que Jesus havia vindo em carne. E isso traz aquele problema que eu falei para vocês. Se ele não veio em carne, não teve crucificação. Se não teve crucificação, não teve salvação. Se não teve salvação, não tinha redenção, não tinha salvação, ninguém vai para o céu e se termina aí. Então a ideia que eles pregavam era isso. Jesus veio como um fantasma. Essa palavra docetismo vem do doqueu, que significa ter aparência ou parecer. Não existia forma física. Eles pregavam que Jesus não veio em forma física, senão que era só um fantasma que passou lá por Jerusalém, por alguns lugares, mas que ele não veio em forma física. Aí eu pergunto para vocês, porque escuta, todos olham aqui, nós temos que estar preparados a combater essa heresia. Tanto é que o tema é em defesa da fé cristã. Se vocês deparam com essa heresia, qual que é o argumento que você vai usar que Jesus Cristo realmente veio? A princípio, se não fosse cristão, né, não se espante que tem cristão que... Isso que a gente vai aprender, que também essas heresias nascem de dentro. Eu ia comer pelas beiradas, eu ia devagar. Primeiro eu ia apresentar a história, que é inegável. A Uhum. história humana. Ela não é inegável que Jesus pisou nessa terra. Então, a princípio, eu começar por isso. Quem mais quer falar? Como que nós vamos defender que Jesus veio mesmo? Que prova você tem? Que argumento você tem? Porque nós cremos pela fé. Eu nunca vi, eu nunca toquei, eu estou pela fé aqui. E aí, mas como a gente vai defender a nossa fé? Hã? Que mais? Engraçado, pensando numa coisa que eu vou falar. Hã? Pode ser que
Mas eu perguntaria para a pessoa assim, qual o ano que nós estamos? Dividiu a história. Antes e depois de Cristo. É inevitável, até o Mateus vai dizer isso. 2022, 2023, 2025. Eu vou falar, mas a partir de que data? Se nós estamos em 2025, houve um ano zero. E antes disso houve um ano antes de alguma coisa. Não tem como, na história está escrito antes e depois de Cristo. Há poucas nações não têm esse calendário, que é os chineses, aquele povo lá oriental. Mas eu estou vendo mais pelo humano, assim, para explicar para o ser humano. Sim. Então, vamos lá. O ponto 1 que a gente leu. O que o docetismo prega, então? Que a gente acabou de falar? Exatamente. Então, até aí tudo bem. Então, vamos para o ponto 2. Lê para a gente, João Felipe. Ponto 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, Lucas 1, versículo 5. José e Maria, Lucas 2, capítulo 4 e 5, versículo 4 e 5. Vizinhos e primos, Lucas 1, 36 e 58. Pastores, Lucas 2, 8. Simeão, Ana, Lucas 2, 25 e 17. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, Lucas 2, 40 e 52. Então vamos lá. Os docetas, tudo que eles ensinavam, segundo o comentarista, é fora do que nós cremos. Tudo que eles ensinam é fora do que cremos. Eles, por não crer que Jesus veio em corpo físico, então a gente tem que eliminar que Jesus ele teve uma vida social. Se ele não veio em corpo físico, Jesus não teve mãe, Jesus não teve pai, Jesus não teve uma infância, Jesus não teve nada do que um ser humano, 100% humano tem. Mas aqui o comentarista, ele deixa alguns versículos que são base para que a gente entenda, que a gente veja que Jesus ele teve vizinho, que Jesus teve irmãos, que Jesus teve mãe, que Jesus teve parente e que Jesus ele teve um desenvolvimento na sua infância intelectual, físico, social. Olha só, eu achei muito interessante isso aqui e eu quero até abrir um parêntese. Nesse finalzinho que ele diz assim, sem contar o relato sagrado da sua infância que enfoca o seu desenvolvimento físico e intelectual. O que nos dá a ideia do desenvolvimento intelectual e espiritual de Jesus como criança? Quando a gente se depara com aquele versículo que os pais de Jesus perdem ele no templo e quando regressam, o que ele estava fazendo? Aí a Bíblia vai dizer que a mãe dele fica impressionada. Com o que ela se impressiona? Vamos abrir? Alguém abre pra gente? Eu acho que ela se impressiona devido assim, acho que ela ficou meio assim, pensou assim, capaz que eu vou chegar lá, meu filho vai dar os gritos e tal, né, minha falta, e Jesus estava totalmente ao contrário, ele estava de boa, ensinando os doutores, pregando, Eu fiquei meditando muito sobre esse versículo. Vamos encontrar Maria, eu não sei exatamente o versículo. Deixa eu olhar aqui agora para os irmãos abrir para mim. Lucas 2, 41. Alguém abre e lê. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de acompanhar aquele caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiraram sua inteligência e respostas.
Só até aí. Eu fiquei meditando nesse versículo porque a gente tem uma ideia de que Jesus ele nasceu dotado de conhecimento, sim ou não? Mas se eu prego que ele é 100% homem, Jesus também teve que ser alfabetizado. Então, quando eu fiquei meditando a respeito disso, e eu queria entender o que a mãe dele tinha maravilhado, porque eu fiquei pensando de duas coisas, uma, ou ela se maravilhou do conhecimento dele, isso nos traria uma ideia de que ele realmente era com um conhecimento muito além, ou que se ela havia apenas se maravilhado que ele tivesse com os doutores. Então, se a gente for reparar, ela se maravilhou que ele tivesse com os doutores. Então, me traz a ideia de que para ela, não foi como que um susto para dizer, olha o que meu filho sabe. Nossa, meu filho, tipo assim, olha o que, tipo assim, da onde ele aprendeu isso? Então, nos traz o entendimento que, por ser homem, ele foi ensinado em casa. Então, Maria, ela se maravilhou de ver que ele estava com os doutores, mas era como que dizer, ela já havia ensinado ele, então não foi algo que ela se maravilhou. Nossa, ele sabe demais. Me trouxe na minha ideia uma reflexão de como a gente ensina os nossos filhos. Não é o tema, mas a gente quer que os nossos filhos sejam muito dotados e aperfeiçoados espiritualmente. Mas qual é o tempo que nós temos dedicado em ensinar os nossos filhos? Porque ela não se maravilhou do conhecimento, mas por ele estar com os doutores. Então, Jesus, por ser homem, é bem provável, não quero levantar nenhuma heresia, que ele também tenha tido que passar por um processo de alfabetização, de leitura, de aprender da palavra de Deus, os pais deles. Tanto é que, se a gente for observar, a Bíblia vai dizer que sempre que Maria ela escutava algo a respeito de Jesus, principalmente quando os magos foram lá, quando ela recebeu a profecia, a Bíblia vai dizer assim, que tudo que ela escutava, ela guardava no seu. Então, é uma mãe que entendeu que o filho tinha um chamado extraordinário e não negligenciou o preparamento dessa criança. E muitas das vezes nós negligenciamos o preparamento dos nossos filhos. Queremos que eles sejam grandes pregadores, grandes propagadores do evangelho, mas e como temos negligenciado o ministério deles? Então, achei muito interessante essa passagem. Jesus ele teve uma vida social, ele aprendeu, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a gatinhar, ele teve que aprender a comer. Ou seja, é isso aqui que no ponto 2 está falando. Ele teve amigos, ele teve família, ele teve vizinho, ele teve uma vida social normal como um ser humano. Amém? E qualquer pessoa que pregue algo contrário, falando que Jesus não veio, então está negando todas as escrituras, porque a gente tem prova para provar que Jesus ele tinha tudo isso, família, amigos. Então, os docetas, né, esse movimento, eles pregavam totalmente ao contrário ao que nós pregamos e o que está na Bíblia, que Jesus ele teve uma vida social normal. Maline, lê para a gente, 3, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe, na sua opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia e a época do reinado de César Augusto, imperador romano, e a Bíblia fala também do corpo de Jesus em João 2:21. Ok. O gnosticismo, eu já disse, ele foi um movimento e dentro desse movimento ele durou muito tempo e dura até hoje. E muitos líderes vamos dizer assim, teólogos, pessoas que se destacavam no conhecimento e que pregavam essas heresias, se destacaram. E aqui a gente vai ver alguns, né, que a Maline leu. A gente viu aqui Cerinto, a gente viu aqui Saturino e Marcião. Eram homens
doutores das escrituras, por dizer assim, que pregavam totalmente ao contrário do que a Bíblia nos prega. Só que o gnosticismo, ele teve muitas linhas, por dizer assim. A gente conhece, não está aqui, a gente vai ver aqui só o Sírio. O gnosticismo sírio, que a gente vai ver aqui, que está bem aqui. E eu acho que a gente vai ver também o judaico, que é o da... Mas vamos lá, ó. Tem o gnosticismo siríaco ou semítico, também chamado, o gnosticismo egípcio, o gnosticismo cristão, que é o que sai de dentro dos cristãos, as heresias, o dualista radical, o gnosticismo moderado ou sincrético, o gnosticismo marcionita, o gnosticismo judaico e o gnosticismo islâmico. Também vamos falar a respeito do islâmico também. Vamos lá. Então, aqui, ele destacou o comentarista 3, e esses 3 líderes desses movimentos, dessas heresias, olha o que o primeiro pregava, que a Marlene leu. O Cirinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. A gente sabe que para que haja uma concepção humana, para que uma mulher possa conceber um filho, dentro da medicina, da biologia, do que é o normal, um homem tem que ter relações com a mulher, sim ou não? Mas a palavra do Senhor vai dizer que o nascimento de Jesus, ele foi concebido sem que houvesse relações sexuais entre o pai de Jesus e a mãe de Jesus. Isso é claro para todos aqui, amém? Então, para quem não crê em Jesus, ou para qualquer outra pessoa que não crê na Escritura, é difícil de crer que uma mulher virgem, sem ter tido nenhum contato com um homem, teve um filho. É difícil de crer. E foi o que eu estava dizendo, e Paulo também vai dizer que o evangelho para o mundo, ele é o quê? Mas para os que creem, ele é o quê? Poder de Deus, salvação. Então, esse homem aqui, ele pregava, e tem muitas religiões que até hoje também não crê, que Jesus ele veio de uma concepção virginal, que o Espírito entrou naquela mulher e teve um filho. Então, ele pregava e ele acreditava nisso. O segundo, o Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi o que a gente falou aqui no primeiro ponto também. E esse é o problema. Se Jesus não nasceu, se Jesus não teve forma física, Jesus também não morreu, Jesus não foi crucificado, se não foi crucificado, não há salvação. Marcião, que era outro heresiarca, negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe a opinião dele. O que ele dizia então a respeito de Jesus? Ele dizia que Jesus não havia tomado forma física. E foi o que eu disse, tanto peca aquele que não crê que Jesus é Deus, porque tem alguns, os islâmicos, por exemplo, crê que Jesus ele é profeta, crê que Jesus ele é importante na história da Bíblia, mas não crê que Jesus é filho de Deus. Eles não aceitam. Eles falam que, tanto quando Jesus ele é entregado pelos sacerdotes, qual que é a acusação que eles apresentam diante de Pôncio Pilatos? Hã? Exatamente. É isso que o Islã crê até hoje. O que eles apresentaram diante de Pôncio Pilato esse homem aí, os próprios sacerdotes, esse homem aí está se dizendo ser filho de Deus. E eles diziam, Deus não tem filho. Então, Você vê que o próprio Jesus, ele confronta os discípulos dizendo assim, olha, eu estou vindo por uma história. Uhum. Quem vocês dizem que eu sou? Aí eles falam, eu disse que o senhor é Elias. Uhum. Eu dizendo que o senhor é um profeta. Uhum. Vocês dizem. Porque já existia lá naquele. Aí lá eles já estavam, ele já estava sendo confrontado que ele não era O filho de Deus. Uhum. Aí Pedro levanta a palavra e diz, não, tu és. Aí fala, não foi a carne. Foi o Espírito que te revelou, exatamente. E tanto que sobre isso é o mesmo que acontece na conversão. Se a pessoa ela não vem
e crê e o Espírito Santo faz a obra, ele não consegue se converter, porque é o Espírito Santo que faz você reconhecer que Jesus ele é o único mediador, salvador da nossa vida. Então é isso. Então uma das grandes heresias que se levantou foi que Jesus ele não tinha nascido de modo virginal, tanto é que aqui o comentarista no ponto 3, esse que a Marlene leu, ele vai dizer que Cerinto, ele foi contemporâneo de João, o discípulo de Jesus. Então vai dizer que as escrituras que João escrevia, e principalmente a parte que João dizia assim, olha, ele veio em carne, nossos olhos o viram, as nossas mãos o tocaram, a gente esteve com aquele que era a vida, a palavra de vida. João vai dizer isso. Então, alguns historiadores acreditam que ele já estava confrontando a essas heresias, dizendo isso. Aquele que fala que Jesus veio em carne é de Deus, mas aquele que fala que não veio é enganador. Olha o que ele vai dizer a respeito disso aqui, ó. E todo espírito que não confessa que, olha interessante isso aqui, ó. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em quê? Não é de Deus, mas este é o espírito de quem que ele fala aqui? Anticristo. Eu quero abordar algo bem interessante, bem rápido aqui, porque o tempo ali já é 6 horas, irmãos. Eu não saí nem da primeira divisão. O anticristo, ele vai preparando o terreno. Tanto é que Paulo vai dizer assim, o espírito anticristo já opera no meio do mundo, ele já opera no meio do mundo, então ele está preparando o terreno. Todas essas leis, todo esse sistema que vai levantando, principalmente, inclusão, sobre homossexualismo, todas essas coisas. A gente já vê o anticristo, ele prepara no terreno, porque ele vai implantando essas coisas na mente das crianças, dos jovens. Então, para depois ele vir com a pregação de que Jesus Cristo não existe, isso é batata para ele. Então, ele vai colocando todas essas coisas, enganando a sociedade, com todo esse sistema mentiroso, enganador, para que dentro de não muito tempo se creia que Jesus Cristo não existe. No Brasil, eu não sei se essa lei foi aprovada, mas queria fazer uma lei que fosse proibido pregar sobre pecado. Porque eles falam que o pecado ele é uma consequência da vida. Então, eu não posso falar para o irmão Felipe assim, você pecou. A lei quer tirar isso. Eu não posso falar que ele pecou, porque eu estou como que ofendendo ele. Então, eles querem tirar isso da que a gente não pregue mais sobre o pecado. Existem movimentos de heresia, e teve um também que se destacou muito, não lembro o nome do homem, que ele tirou todo o Velho Testamento da Bíblia, ele pegou somente as cartas paulinas, ele pegou partes do Evangelho e criou um Evangelho mais light. Então, para quê? Para que as pessoas não acreditem que Jesus Cristo ele veio como homem. Então, a gente tem que estar bastante atento em respeito a essas heresias. E essas aqui são... Eu estava até pesquisando as principais heresias que se levantaram durante todo o tempo. Igual eu falei, a igreja ela sofreu muito com heresia. Então, existem muitas. Mas a maioria delas que se destaca são essas. De falar que Jesus não veio em carne, de falar que ele não é Deus, de falar que ele é um fantasma, de falar que ele não veio... de uma concepção virginal. Então, todas essas são as principais que se propagaram durante todo o tempo até os dias de hoje. E não está muito longe da gente. A gente vai ver aqui a respeito das religiões, né? Que são os Testemunhos de Jeová, mormons, muçulmanos, que pregam totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Vamos para o ponto 2? Lê para a gente, irmã Clédina. A segunda divisão tem como tema a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O ponto 1. O que era desde o princípio. Em João 1:1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus, ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente.
Mas João nunca perde de vista o que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes que o Verbo não somente se fez carne, mas para não deixar dúvida alguma e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. João 1:14. Todos os evangelhos, como eu disse, têm como propósito apresentar Jesus como o Salvador do mundo. Era para isso, para que as pessoas ao ler crescem que Jesus ele era o Messias. E eu já disse que os evangelhos sinóticos, eles mostram Jesus mais como homem, claro que não deixando de mostrar a deidade dele, mas que João ele tem palavras, escrituras muito mais profundas e especiais. E como eu ressaltei, eu acredito pela proximidade que ele tinha com Jesus, então ele recebeu uma porção que os outros não receberam. É muito comum, por exemplo, se eu sou amiga íntima da Marlene Morona, ela vai abrir para mim o coração dela, então eu vou conhecer uma coisa dela que a Maclégina não conhece. Então, é bem natural da gente crer que, por essa proximidade, ele teve revelações que os outros não tiveram. Por exemplo, se a gente abrir os evangelhos sinóticos, todos eles vão começar mostrando o quê? Bem no capítulo 1. Todos os evangelhos são a mesma coisa, capítulo 1 é o quê? A genealogia. Todos abrem suas escrituras, praticamente todos, dizendo a genealogia de Jesus, né? Começa lá em Abraão e vem mostrando que Jesus ele é descendente de Abraão. Aí como é que João começa? No princípio ele era o Verbo era Deus e o Verbo era Deus, né? E estava com Deus. Ou seja, ele está mostrando Jesus não nascendo como homem. Ele está mostrando, ó. Ele está falando assim, ó. Antes de vocês verem ele já estava, ó, lá na eternidade. Então ele está mostrando a Jesus como Deus, mostrando como ele era presente na criação. Tanto é que João vai dizer assim, ó, todas as coisas que foram criadas por ele, por meio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele está mostrando, ó, ele é Deus, ele não é só um judeu, um israelita, não. Ele é o Filho de Deus. Mas para que ninguém se confundisse, aí ele segue dizendo assim, ó, porém, o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E ele não só disse que ele se fez carne, mas ele teve o cuidado de dizer, ó, ele habitou entre nós. Cristo, ele andou, ele foi homem. Tanto na divisão anterior, de alguns versículos que ele vai deixar para nós, mostrando a realidade de Jesus ter nascido, a gente sabe até o lugar que Jesus nasceu. Onde que Jesus nasceu? Em Belém. Então a gente sabe até o lugar que Jesus nasceu, a forma que ele nasceu, quem o acolheu, quem foi levar presente. E aquilo que o Mon Felipe disse também, a história, o que estava acontecendo no mundo, no Império Romano, tudo aquilo é prova de que Jesus ele é muito verdadeiro. Gente, tem um filme, eu não sei se é aquele Deus Não Está Morto, mas hoje me recordei de um homem, não lembro também o nome dele, ele é ateu e ele queria estudar, e isso virou um filme, mas eu acho que não é o Deus Não Está Morto, mas eu já vi sobre esse filme. Ele queria provar que a Bíblia era mentira, ele queria provar que tudo que está na Bíblia é mentira. Então ele começou a estudar, em defesa de Cristo, ele começou a estudar a Bíblia, porque o comentarista ele vai dizer assim, ó, nós, para defender o Evangelho, para a gente defender a heresia, a gente tem que conhecer o que as outras religiões pensam, sabe disso, né? Se eu vou defender, eu tenho que saber o que os testemunhos de Jeová pregam, o que os muçulmanos pregam. Então ele queria conhecer a Bíblia para pregar contra a Bíblia. Sabe qual foi o final dele? Se converteu. Então, mostra pra gente como que o Evangelho ele é verdadeiro. Então, ele, por estudar a Bíblia, ele com a história, tudo que acontecia na época, então ele viu que tudo que estava na Bíblia era verdade. Não existia nada que era contraditório, senão que tudo se encaixa para mostrar que é verdade. Então, João aqui ele apresenta para nós que é como diz aqui, ó, uma afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. Eu disse bem ao princípio, a gente não teve o prazer e o privilégio de ver Jesus.
A gente não teve o prazer e o privilégio de andar com ele, de tocar ele, a gente não teve o privilégio de ver os milagres dele. Então, tudo que a gente crê é por meio de o que alguém viu. A gente crê porque alguém viu, porque alguém escreveu e porque alguém relatou. Então, o João, ele está dizendo assim, ó, eu sou prova viva que ele existiu. As palavras de João estão dizendo isso, ó, eu sou prova viva de que ele habitou aqui entre nós. Então, o que nós hoje cremos são testemunho daqueles que viram, dos olhos que viram Jesus. Então, por isso eu disse ao princípio que nós vivemos pela fé, o evangelho é pela fé, e a gente crê veridicamente na palavra do Senhor. Hoje a gente é alimentado pela palavra, a gente é guiado pela palavra, a gente defende a nossa fé através da palavra de Deus. A gente não tem prova física que Jesus, ele veio em corpo e em carne, mas o Espírito confirma no nosso coração. É por isso que nós estamos aqui até hoje pregando, assistindo culto, orando, entregando a Ele as nossas ansiedades, porque a gente crê verdadeiramente através do Espírito Santo que ele é real, que ele é vivo. É interessante que se a gente for lá em Jerusalém, no túmulo, onde eles entendem que era o túmulo de Jesus, de todos os túmulos lá em Jerusalém, a maioria deles tem os ossos das pessoas que morreram lá. Mas você sabe o que está escrito no túmulo de Jesus? Ele não está aqui. Então, isso não é algo para que eu me preocupe. Se os ossos de Jesus não estão lá, eu vou me preocupar. É porque ele não existiu. Não é isso, mas é a prova mais verídica de que ele ressuscitou. Amém? Então, o João aqui, ele prova, né? Ele tem a sua afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Vamos para o ponto 2. Irmão Francisco, lê para a gente a reafirmação apostólica. Pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas a propósito, a mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, que pode ser tocado pelo que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos dos apóstolos se posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pôde também ser alguém da história. Amém. Antes de eu entrar aqui rapidinho, bem na nossa introdução, falou que a gente iria estudar sobre a apologética cristológica. E eu esqueci, eu passei aqui direto. Apologética quer dizer em defesa de. É quando alguém defende a sua fé, né? Se usa muito para religião. A apologética é a defesa de alguma coisa, de algum argumento que vai contra a nossa religião. Então, a nossa lição, né, é uma apologética cristológica que é em defesa de Cristo e da verdade. Então, vamos lá. A reafirmação apostólica. Aqui onde o irmão Francisco leu, o comentarista ele está ressaltando as escrituras de João, quando ele disse assim, os nossos olhos o viram, nossas mãos o tocaram, porque ele teve o cuidado de deixar bem claro que ele era testemunha que Jesus havia habitado entre eles. E é interessante que João ele vai falar aqui a respeito de Pôncio Pilatos, que foi o imperador romano daquele então, que entrega Jesus na mão dos seus inimigos para que eles pudessem crucificar Jesus. Há uma religião que ela prega que a Bíblia ela não é verídica. Por que eles pregam que a Bíblia não é verídica? Porque a Bíblia ela foi escrita por quem? Por homem. Então, como é que eu vou provar que a Bíblia é verídica se foram mãos humanas que escreveram a Bíblia? Que houve inspiração do Espírito Santo e que Deus inspirou os próprios autores para escrever ela. Então, João ele está ressaltando que a palavra do Senhor ela é verídica, a história de Jesus é verídica,
e que a história humana, a história do mundo que estava acontecendo naquele então, ela se alinha com aquilo que a Bíblia fala. Foi aquilo que o irmão Felipe disse. A nossa história ela se dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Então não tem como a gente apagar isso aí e dizer que Cristo não é verídico a história de Cristo, que ele não veio. Porque a própria história, os próprios anos são contados antes de Cristo e a partir de Cristo. Então a partir de que Cristo veio, a gente começou a contar ano 1, ano 2, ano 3. E toda a nossa Bíblia, quando você vai estudar a história de todos os impérios, tanto a história que você aprende na escola, não sei se os irmãos se recordam, eu não me recordo quase nada, mas são as mesmas coisas, falam dos mesmos impérios, das mesmas pessoas. A nossa Bíblia fala sobre Alexandre o Grande. Quem nunca estudou sobre Alexandre o Grande na escola? Então a nossa Bíblia, a história, ela se alinha, a história humana se alinha com a Bíblia e deixa mais verídico que Jesus Cristo, ele veio em carne e que é real a historicidade de Jesus e a corporeidade de Jesus. Ele não era um fantasma, ele não era uma mera ilusão, mas ele veio em carne, ele foi 100% Deus, 100% homem, operou milagres, não deixou de viver em sociedade, sofreu. Tanto é que, se eu não me engano, o Tiago vai dizer assim, ó, as mesmas paixões que nós viveu, ele viveu. Então aí deixa claro que a reformação apostólica mostrando que Jesus ele veio e que os olhos daqueles que viveram na sua contemporaneidade o viram. Eu lembro como se fosse hoje, realmente estudando história na época da quinta série, se não me engano, quarta série, eu estudava muito sobre isso, sobre a história e contava tudo, desde os jesuítas até Nero, até César. Então assim, não tem como fugir. Hoje em dia, pelo que dizem, eu estou muito longe da escola há muito tempo, né? Mas pelo que dizem, eles pararam muito de ensinar, eles pulam muito certo tipo de coisa, ensinamento, porque não tem jeito, vai esbarrar. Na história de Jesus. Por exemplo, sobre os judeus israelitas, sobre o grande holocausto. Como fugir disso? É história. Vai na Alemanha, tem lá sobre o holocausto, os lugares que até hoje recordam, porque a gente sabe que o que matou mais de 1 milhão? Hitler, ele era alemão, então na Alemanha conta toda a história. E como vai apagar isso? Por que Hitler perseguia tanto os judeus? Por que motivo? Então a própria história, ela acompanha a Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos para o ponto 3, que diz uma crença, o presbítero Tiago lê para a gente, uma crença herética. João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Serim, e você. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docentes. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Olha esse finalzinho que diz aí, ó. Logo não há esperança de salvação. Eu já estive comentando, mas deixa eu repetir porque é o que ressalta o ponto 3, né? Eu sou um pouco ansiosa e já tratei lá no comecinho. Já desde os dias de João, a heresia já havia se levantado, né? O docetismo lá, defendendo que Jesus não havia vindo em carne, só era um espírito, um fantasma. Então, quando eu prego essa heresia, que Jesus ele não foi real, que ele foi um fantasma que andava aí só de noite assustando as pessoas, então eu vou deixar de pregar e crer que se não veio em carne, não houve crucificação. Se não houve crucificação, não houve redenção. Se não houve redenção, não há salvação. Se não há salvação, não há esperança. Não quero... eu já tenho a minha linha de pensamento bem estabelecida a respeito do
pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós, e eu me coloco no que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus crê, que a igreja será arrebatada antes. Então, algumas pessoas creem que a igreja passará pela grande tribulação. E eu vejo isso, essa crença, como uma coisa que tira toda a esperança do crente. Porque se a gente vai ter que passar pela grande tribulação, tudo que nós fazemos hoje aqui se torna coisas em vão. Porque você vai ter que passar e pagar o preço da grande tribulação. Então, você crê que Jesus não veio em corpo, também rouba a nossa esperança de que um dia nós vamos morar com Ele. Nos rouba a esperança de que por meio e por intermédio dele nós somos salvos. A gente vai ver agora, na próxima divisão, que já é a última, que o gnosticismo, ele acredita que o homem ele é salvo pelo seu próprio conhecimento. Ele acredita que o homem é salvo pelo seu próprio mérito. Então, a Aline tem conhecimento bíblico, então ela é salva. Então, isso é uma grande heresia, porque o único mediador e salvador das nossas vidas, quem é? Então, isso aqui é uma heresia muito grande. Por isso que o apóstolo João, ele se preocupou em destacar que aquele que diz que Jesus veio em carne, esse é de Deus. E aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse não é de Deus. Então, aqui no ponto 3, a gente está tratando de algo que eu já comentei, que João vai dizer aqui bem no final. Esses são os chamados de enganadores. Vamos para o ponto 3? Como essas heresias se revelam hoje? A Madriana lê para a gente, o ponto 1, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a igreja da unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção do nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. E o ensino moderno de Cerinto e os seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, Isaías 7,14, e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18 ao 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,5. Os movimentos que negam o nascimento de Jesus, vamos abrir Isaías 7,14? Alguém abre e lê para a gente? O que Isaías ele tinha dito há mais de 700 anos de Jesus a respeito de como seria o nascimento de Jesus? 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Por que é importante da gente ter bem claro a respeito das Escrituras? Eu fui na casa de uma parente do Danilo, não vou falar o nome, né, para não expor, e aí quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim, ó, ela estava toda feliz, a parente do Danilo estava toda feliz, ela falou para mim assim, ó, ai, acabou de vir um pessoal aqui pregando da Bíblia, ela falou assim, ó, olha aqui, ó, me deram uma Bíblia, quando eu li estava escrito assim, ó, livro, não sei se é profético, dos Mormons. Na hora, ela toda felizinha que o pessoal tinha ido lá e que tinha pregado para ela, aí a hora que foi essa semana, ela me entregou assim, aí eu falei assim, tia, esse aqui é dos Mormons. Aí ela olhou para mim e falou assim, o que é Mormons? Eu falei assim, é uma religião, eles pregam uma coisa diferente de nós. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas o Deus é só um, não, tá tudo bem. Então é isso, ó, interessante a gente entender o que as religiões pregam. Quando a gente morava na Espanha, os Mormons tinham uma igreja e eles davam aula de espanhol grátis. Eles são muito astutos, então eles aproximam de alguma maneira da pessoa e pregam a sua religião, a sua heresia. Igual são os testemunhos de Jeová, se aproximam e querem implantar e pregar. Então, para quem não tem um entendimento, vai achar que tudo é indefeso, tudo é palavra de Deus, Deus é um só. Então, olha como que é. Os Mormons, eles não creem no nascimento virginal de Cristo. Se eu não creio que Cristo veio de maneira concebida pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor, essa palavra que é a Bíblia, ela ficaria como mentirosa.
Porque a irmã Clédia leu Isaías 7,14, que o profeta messiânico Isaías, ele já havia profetizado que ele veria concebido por uma virgem. Tanto é que os evangelhos sinóticos, ele vai contar como foi a concepção de Jesus, dada a promessa pelo anjo Gabriel à Virgem Maria. Então, a gente entende que Cristo, ele veio sim por meio de uma concepção virginal. É palavra, é promessa cumprida de Deus que ele viria por meio de uma virgem. Então, se alguém te confrontar, se alguém falar, é impossível que uma criança tenha sido concebida pelo Espírito Santo. É claro que é impossível, irmãos. Deus não faz isso com todo mundo e não é todo dia que uma coisa dessa acontece, não. Deus, ele fez isso porque naquele dia, ele estava mudando a história da humanidade. E a gente é salva porque Cristo morreu não como Deus, mas como homem. Então a gente é salvo pelo sacrifício de homem que ele fez naquela cruz, e não pelo sacrifício como Deus. Então por isso que ele precisava nascer como homem, para que a gente fosse salvo por meio do sacrifício que ele deu e o sangue derramado dele na cruz. Amém? Sim, irmão Francisco? Só fazendo uma colocação sobre o desafio do cristão alcançar a salvação. Rapidinho. Eu creio que a heresia, ela não tem uma religião específica. Como nós estamos falando da Testemunha de Jeová e os próprios mormons. Noutra hora eu fui convidado para pregar em algumas igrejas. E eu não sei em outras regiões, mas na minha região, lá no estado do Pará, quando você é convidado para ir pregar numa igreja, a primeira coisa que quem está te convidando pergunta é assim: ele te liga, você pode vir aqui pregar, trazer uma mensagem na igreja? Aí você diz: posso. Aí pergunta: quanto é para você vir? Quanto é? Qual é o valor? Aí, após isso, eles falam assim, eles falam assim: você vai pregar sobre o quê? Entende? Porque o evangelho que não te muda, o evangelho que não me muda, ele não é evangelho. Por isso que você falou que agora há pouco, que parece que hoje em dia é pecado pregar contra o evangelho. Porque quando alguém pergunta o que eu vou pregar, se eu for pregar algo de mim ou algo que não seja da palavra, Geralmente essas igrejas, se você pregar algo que eles não querem, eles não te chamam, nem te colocam para pregar. E a gente hoje, por exemplo, irmão Francisco, algumas religiões hoje vão se destacar, porque hoje a gente está tratando a respeito da encarnação, então a gente está pregando sobre as religiões que vão em contra das coisas que tem a ver com a encarnação e a corporeidade de Cristo. Mas sobre o que o irmão falou, as heresias, elas nascem até dentro do meio cristão. Dos gnosticismos que eu li aqui é o gnosticismo cristão. As nossas igrejas levantam heresias, os cristãos. Não é de longe, é de perto. Por que Pedro, se eu não me engano, ou João, não sei, ele vai dizer assim, provai a todo espírito. Ele vai dizer, para você ter entendimento, porque às vezes vem alguém aqui, às vezes não vou dizer os irmãos da igreja, porque graças a Deus aqui a gente tem muito temor de Deus, mas às vezes a gente recebe um pregador aqui, até o pastor Campanha estava contando na lição passada, não foi, pastor? Do irmão que ele repreendeu na igreja dele. Então, se vem um pregador aqui e tudo que ele fala, eu estou dando glória a Deus e aleluia, sem provar os espíritos, sem entendimento, sem ver o que ele está falando, eu sou muito facilmente enganado. Por exemplo, aqueles pastores vamos citar, né? Vamos dar nome aos bois. Igreja Universal, que lá ele vende sal, ele vende farinha, ele vende vassoura para varrer o mal da vida da gente. Irmãos, por que as pessoas aqui são multidões arrastadas por aquilo lá? Falta de conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, você é facilmente enganado pelas teologias, né? Hoje em dia tem algumas igrejas que não parecem igreja, parece um centro de macumba. De verdade, eu vi uns vídeos de uma unção lá, que eles derramavam óleo e as pessoas rodavam. Irmãos, aquilo estuda sobre as religiões de descendência africana, que são essas religiões. Estuda. Tudo aquilo que essas pessoas fazem é o mesmo que fazem dentro de terreiros dessas religiões. é coisa da gente até se assustar.
Uhum. Veja bem, no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, a Bíblia diz que o povo de Deus veio se apresentar ao Senhor. E quem estava no meio do povo de Deus? Satanás. Satanás. Uhum. Quando Deus perguntou de onde tu vens, ele disse, eu venho de rodear pela terra. Venho de rodear pela terra. É por isso que Jesus Cristo, ele vai aconselhar, em João 5,39 ele diz, examinai as escrituras e buscai vós nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Amém. Por isso que Cristo vai dar esse conselho, porque Satanás ele vem com essas heresias no meio do povo de Deus, independente de placa de religião. Verdade. Então, deixa eu ler agora o ponto 2 e o ponto 3. Eu vou ler eles de uma vez só e comentar bem rapidinho para a gente terminar, porque o meu horário já terminou. O ponto 2 diz assim, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Brasilides, negava a crucificação de Cristo. Gente, de todos os meus tempos de crente, essa aqui foi a primeira vez que eu ouvi essa heresia. Eu nunca tinha ouvido, não sei os irmãos. Negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Já viu aqueles filmes que tem o... Não, sósia não, em filme a gente fala... Hã? Não, mas o que sempre faz a parte difícil para ele? O dublê, né? Então aqui para ele o Simão foi o dublê de Jesus. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alguém busca na internet, porque eu tinha buscado, mas estava ali no meu tablet. Alcorão 4.157, igual está na lição aí, Alcorão, vamos ler esse versículo dos muçulmanos aí. Nas notas explicativas de rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isto se parece com a ideia de Brasilides. Essa doutrina contrária todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Alguém achou? Alcorão 4.157, para ler para a gente? Alcorão 4.157. Se você colocar na internet, vai aparecer esse versículo da Bíblia deles. A Sura 41 do Alcorão é conhecida como Fussilat, é isso? Não, é um versículo, eu tinha já abrido... Versículos bem explicados. O versículo 7 menciona: os que não pagam a zakat e negam a outra vida. Esse versículo descreve características de pessoas que Não, é o que fala sobre a ressurreição mesmo. Alcorão 4.157. Hã? É o Alcorão. Aqui, ó, vou ler para vocês, ó, achei aqui. Olha o que eles falam a respeito isso é a Bíblia deles, é igual a quando a gente busca o versículo nosso. Deixa eu só abrir aqui que a minha internet está horrível. É 451. Ó, o que eles falam? Isso é o versículo deles, esse não é nada explicativo, é o versículo deles. E aqueles que acreditam e praticam boas ações, nós os faremos entrar... Não, nesse não. 4.157, o meu é porque eu não quis abrir. Ó, aqui, ó, o versículo aqui, achei, ó. Ó o versículo dele. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus. Embora, olha o versículo, não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. Está na Bíblia deles, o versículo deles. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. O versículo deles está desse jeito, Alcorão, lá, ó, está até no idioma deles, Alcorão 4.157. Então, isso, irmãos, eu, de toda a minha vida, nunca tinha escutado isso. De que Jesus, ele teve um sósia, teve um dublê para ele. Mas Brasilides, né, do gnóstico Egito, ele vai dizer que Jesus não morreu, senão que quando
Simão, o sirineu, foi ajudar ele, lá virou uma bagunça e no final crucificaram foi ele, que Jesus só ficou olhando, que é igual filme, já viram? Os da Páscoa, que o pessoal vai lá e simula a crucificação de Jesus. Então, eu não sei vocês, alguém já tinha ouvido essa heresia? Eu também não, eu achei muito interessante, eu falei, de todas essa é a maior, que era só uma simulação. Então, isso vai totalmente contra a palavra do Senhor. Irmãos, não faz nem sentido, não tem nem muito o que explicar. Né? Eu acho que até o ateu acredita mais que Jesus foi crucificado. Até o diabo fala, então onde que inventaram, né? Até o diabo se indigna dessa heresia aqui, porque... Então é isso, eles dizem que Jesus não foi crucificado, senão que foi uma simulação. Vamos lá, confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Josefo, historiador judeu, disse que acusaram-no perante Pilatos e esse ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério por procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Irmãos, é importante que nós entendamos que existem as heresias até o dia de hoje. Eu estava meditando a respeito das escolas. Irmãos, eu trouxe o nome de um livro, de um filme, que eu gostaria, quando os irmãos, quem gosta de assistir, ele chama o filme chama esse, Madeleine Murray Hair, tipo de cabelo, tá escrito. Eu já assisti esse filme. Ele é muito interessante. É uma mulher que ela se levantou nos dias de... aquele pregador americano que pregou muito. Billy Graham. Ela foi contemporânea de Billy Graham. Ela é a ateia mais odiada nas nações dos Estados Unidos da América. Madeleine Murray. Assista, isso virou um filme. Ela foi a mulher que tirou as Bíblias das escolas. Ela, na mesma época, Billy Graham, eu assisti, esse filme é muito bom. Ela pregava, ela tentava, ela fez um monte de coisa. Ela processou o governo, ela queria tirar, na nota de dólar vinha escrito assim, ó, nós cremos em Deus. Aí ela processou para tirar isso, ela processou para tirar as Bíblias das escolas, e ela conseguiu, foi ela que tirou, foi na época de Billy Graham. Assista, Madeleine Murray O'Hare, é a mulher mais odiada dos Estados Unidos da América. Esse filme é muito bom, eu assisti faz muito tempo. E é bem interessante a gente entender que todas essas coisas já se levantavam há muito tempo contra a igreja do Senhor. E hoje eu meditava a respeito da escola, por isso que eu me lembrei dela. Essas heresias, irmãos, não está longe de ser pregada para os nossos filhos, de pregar que Jesus não existe, de pregar que o evangelho, que o cristianismo é nada mais que uma falsa doutrina, uma falsa ensinança, um ensino falso. Tanto é que eu estava até conversando com uma pessoa essa semana a respeito de como o anticristo ele vai fazer na época dele. Ele vai criar uma moeda só, um governo só e uma religião só. Por quê? Porque todos os países e governos dizem que as guerras é por 3 causas: poder, dinheiro e religião. Então, se você põe uma religião só, você resolve o problema do mundo. Vai brigar por quê? Se todo mundo é a mesma religião. Uma moeda só vai brigar por quê? Um governo só vai brigar por quê? Então, essa é a falsa paz que ele vai trazer. Então, não muito distante vai ser pregado nas escolas dos seus filhos que Jesus não existe. Que é só historinha de quadrinho, só uma fábula. Então, é interessante e importante que você ensine os seus filhos, que você tenha claro que Jesus Cristo ele é verdadeiro, que ele veio em carne, que ele é real, que ele está vivo, que ele nasceu, que ele morreu e que ele ressuscitou. E passe isso para os seus filhos, para que eles tenham a fé viva. O Senhor ele me deu uma palavra, eu ainda não preguei. Essa palavra ela tem como tema, foi Deus mesmo que deu o tema. Ela tem assim, ó, criando filhos para a eternidade.
E essa palavra está baseada na palavra de Paulo, quando ele diz a Timóteo, ele diz assim, eu me recordo de você, Timóteo, nas minhas orações, das suas lágrimas, porque a fé que está em você é uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua mãe Eunice e na sua avó Loida. Então, ela fala muito do legado que os pais deixaram para Timóteo. Então, quem vai brotar, quem vai plantar uma fé verdadeira na próxima geração, somos nós. Amém? Que Deus abençoe, devolva aqui a quem é por direito. Pastor Campanha, o irmão Genival está falando que é o senhor. Pode ser, meus irmãos? Vamos ver aqui a conclusão. Excelente aula, é uma aula um pouco dificultosa de compreender, mas as próximas aulas ela vai estar completando, vai estar falando sobre a divindade do Senhor, Ele é Deus, Ele faz parte da Trindade. Os irmãos podem estar vindo para estar ampliando mais o nosso conhecimento. A conclusão diz assim: as expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, venceu o pecado como homem. Glória a Deus. E por isso Ele pode nos dar a salvação eterna. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. A heresia ela tem esse pano de fundo, irmãos. Ou tirar alguma coisa, ou acrescentar alguma coisa. Nessa lição nós aprendemos que esses pensadores, eles tiraram a humanidade de Jesus. Como a irmã falou, se Jesus não fosse humano, ele não poderia fazer o sacrifício, entregando a si mesmo para o resgate da nossa vida. Mas existe também outras heresias que vai dizer que Jesus não é divino, que ele não é Deus. Também é uma heresia. E nas próximas aulas nós vamos aprender sobre isso, então, por favor, não falte, venha para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento. Deus e Pai,